De volta aqui ao Brasil, um outro assunto. O presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais no último sábado para comunicar que entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal para garantir os direitos fundamentais de liberdade de expressão. De acordo com o presidente, o pedido foi feito pela Advocacia Geral da União, visando ao cumprimento de dispositivos constitucionais. A ação se deu um dia após o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, determinar que o Twitter censurasse várias contas ligadas a perfis de apoiadores de Bolsonaro. O relator do caso será o ministro Edson Fachin. Fachin foi designado por prevenção, ou seja, escolhido diretamente para relatar o caso por ter sido relator de uma ação semelhante. No caso, se trata da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.526, que decidiu pela competência do Judiciário para impor medidas cautelares a parlamentares federais a partir de interpretação do Código de Processo Penal. A prevenção ocorreu porque a AGU alegou no pedido que as liminares para suspender perfis em redes sociais podem atingir também deputados e senadores eleitos, limitando a imunidade parlamentar. Queria ouvi-lo, Fiuza. Gostou dessa iniciativa do governo, da mobilização da Advocacia Geral da União, nesse caso do inquérito das fake news, Fiuza? É um jogo de xadrez que obriga o STF a contemplar, obriga o STF a analisar essa decisão monocrática e bastante preocupante do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes tem tido uma ação individual bastante rude, né, em relação a direito, bastante violenta, juridicamente falando, né? Ele, debaixo de um inquérito, ele tem feito perseguições, ele tem feito até prisões que muitos juristas consideram mal fundamentadas. E, nesse momento, usando um argumento que costuma ser até usado pelas ditaduras, né, assim, acusando de subversivos, não tem nada mais específico do que isso na alegação que ele faz, ele mandou duas plataformas gigantes, né, Twitter e Facebook, a silenciar 16 pessoas, né? Muito grave, na minha opinião, essa decisão. E o que acontece? O país está parado porque os habituais defensores de liberdade de expressão, boa parte da imprensa, está assistindo isso, está fingindo que isso é uma depuração, parece papo de nazista, né? Uma depuração, uma limpeza do debate, uma coisa esquisitíssima. Endossam este avanço de sinal gravíssimo do Alexandre de Moraes. E você vê, então, uma paralisia. Como é que você vai resistir a isso? Isso é uma instituição de censura. Um homem sozinho, com esse tipo de argumentação, se isso prevalecer, poderá silenciar qualquer um, inclusive esses que hoje aí estão aplaudindo, né? É uma situação muito complicada, é muito lamentável isso tudo que está acontecendo. Agora, o presidente é muito curioso, né? Porque as caricaturas, do jeito que estão colocadas, né? O presidente seria o fascista, não é isso? Seria aquele que é apoiado por milicianos digitais, por aqueles que não aceitam a democracia, que poluem o debate, que disseminam o ódio. Essas são as fundamentações fraquíssimas, né, desse tipo de perseguição. Está aí o presidente Bolsonaro fazendo um jogo de estratégia, de xadrez, para levar o STF, né, a ter que se debruçar sobre essa decisão. A gente vai ter que ver lá o pleno, o colegiado todo, né, se posicionando sobre essa decisão. Eu tenho muita curiosidade para ver como vai ser. E isso é provocado por uma ação do governo, que é no momento, né, o governo supostamente fascista, né, ditatorial, que é nesse momento quem está quase que sozinho, em termos das grandes instituições, lutando pela liberdade. Diga, Ana. Vitor, é absolutamente inacreditável que em 2020... a gente está falando em censura e agora partindo de um membro da corte mais alta do país, né? Eu ia comentar exatamente o que o Fiuza disse. Quando o Bolsonaro foi eleito, a narrativa que mais corria era de que a ditadura ia voltar, o fascismo, a ditadura, a censura. E realmente parece que ela voltou, só que não é o governo que está por trás dela, né? É um tirano, um ministro da Suprema Corte que acha que está acima da sociedade, que está acima da Constituição
que viola gravemente os poderes constitucionais e institucionais dele como ministro da Corte mais alta do Brasil, mas também da própria Corte em si, porque ele representa a Corte. E eu acho, Vitor, e vou continuar insistindo aqui o que eu venho falando aqui há 3 semanas, nós, como sociedade, temos que mostrar a este ministro Alexandre de Moraes, que viola gravemente os seus poderes constitucionais, que ele não está acima da Constituição, que ele não está acima da sociedade, e temos que pautar e exigir dos nossos senadores o impeachment desse ministro que viola exatamente esses poderes numa instituição tão séria como a Suprema Corte. É impressionante que, e aqui eu deixo a dica, se você mudar a sua configuração do Twitter para os Estados Unidos, você consegue ver, continuar vendo as contas que foram bloqueadas no Brasil, para mostrar a loucura que é. Hoje, o que acontece no Brasil só acontece na China. Pois é, e vários deles usaram inclusive esse expediente aí, várias das pessoas que foram alvos dessa decisão do Alexandre de Moraes para continuar tendo acesso aos seguidores. Quero ouvi-lo também, Augusto. Olha, que eu endosso sem ressalvas aí que disseram o Fiuza e a Ana Paula, e digo o seguinte, isso é censura. Eu comecei a trabalhar como jornalista sob censura. O jornal Estado de São Paulo, que eu trabalhei, ficou 5 anos sob censura. O censor, na redação, olhava aqueles textos e cortava. O Estadão publicou quase que, ou mais que uma edição dos Lusíadas, no lugar das matérias censuradas, ou pouco menos que isso, eu não me lembro quanto, mas reproduziu os Lusíadas. Estava lá, a matéria saía cortada, então... as armas e os barões assinalados, lá ia o Lusíada para a pessoa, para transmitir o seguinte recado: estamos sob censura. Nem todos entendiam. O jornal da tarde começou a publicar receitas e eu soube que alguns leitores escreveram dizendo que finalmente o Jornal da Tarde dava o devido destaque a receitas culinárias e tal. Não é fácil passar esses recados. E trabalhei em seguida na revista Veja sob censura. 5 anos. Não me orgulho disso, não. A censura não melhora ninguém. A censura é castradora e a censura é um sinal de que você não está vivendo numa democracia plena. É disso que se trata neste momento. O Bolsonaro é apresentado ainda, foi apresentado durante a campanha, continuou sendo apresentado nesses meses de governo e é apresentado agora como uma ameaça à democracia. É ele o homem que só pensa em censurar quem dele diverge. Pois bem, ele está entrando com uma ação para restabelecer a liberdade de expressão que foi castrada pelo ministro Alexandre de Moraes, que não tem condições morais, profissionais, essas bastam para ser ministro do Supremo e principalmente para tomar a decisão de esporte. Quem é o Alexandre de Moraes para descobrir ou para decidir o que é publicável e o que não é? Quem é ele? Ele está examinando todas as plataformas. O ministro Alexandre de Moraes é um caso clássico de quem aprenderia, né, a se comportar e melhoraria o país se ele sofresse impeachment. Agora, e é por isso que a gente tem de brigar. Cadê o pessoal dos manifestos? Não tem ninguém para se solidarizar com a liberdade de expressão. Não precisa citar os jornalistas censurados, são malditos para eles, porque são de direita, porque apoiam o governo. Quer dizer, só pode se manifestar quem é contra o governo. Para esses, vale a liberdade de expressão. Essa é a democracia dos 70%. Somos 70%.
São 70% de vigaristas se aceitam isso. Como é que pode? Aliás, a Folha de São Paulo está promovendo a campanha, né, pelas diretas já, como se nós não tivéssemos eleição, e defendendo a democracia. A Folha de São Paulo, pouca gente sabe, eu escrevi isso aí, não precisou de censor da redação, não. A Folha de São Paulo fez a censura voluntariamente. Os editores da Folha de São Paulo, durante os anos 70, eles não publicavam as notícias consideradas incômodas pelo governo. E vem agora dar aulas de democracia para jornalistas que agiram com altivez, mas com base em quê? Que autoridade moral tem a Folha de São Paulo? A Folha parece que nasceu na véspera da campanha das diretas, justamente para começar essa campanha. Não, a Folha é centenária. Tem uma história que precisa ser revirada e contada. Eu não tenho medo nenhum de contar, por exemplo, isso. E tenho muito mais coisas a dizer. Muito mais coisas. A Folha praticou a autocensura, o que significa que ela se rendeu previamente e com desonra. Não vai ensinar democracia a ninguém que soube defendê-la nos chamados anos de chumbo.